Nós vamos hoje falar sobre o reino de Deus e o mundo. Ou seja, nós estamos querendo na aula de hoje pensar e refletir um pouco sobre esse espaço histórico no qual o reino de Deus se realiza. Eu pessoalmente estou convencido de que não basta pensar sobre o conteúdo teológico do reino de Deus. É preciso refletir muito sobre o conteúdo teológico do mundo, do que seja o mundo. Isso porque talvez uma das categorias reais mais desprezadas por nós seja a do próprio mundo. Nós não fazemos muita força para compreender o que seja o mundo. E parece que para nós, evangélicos, a ideia do mundo já é em si mesma uma ideia explicada. No entanto, não há equívoco maior do que este, porque eu estou também convencido de que nós raramente sabemos realmente o que significa o mundo do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da Escritura, o que Deus pensa sobre a realidade do mundo. Isso porque, na própria leitura desavisada, na leitura superficial da Bíblia, surgem alguns conflitos, aparecem alguns paradoxos. A gente fica diante de alguns aparentes antagonismos, se não notem. De um lado, a Bíblia manda amar o mundo, porque o versículo que todos nós sabemos desde o iniciozinho dos primeiros passos de fé é aquele de João 3,16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, tão apaixonadamente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, se Deus assim amou ao mundo, é para se crer que nós também temos que amar o mundo, porque não há algo ao qual Deus ame que não surja e não apareça para mim e para você também como uma imposição do nosso amor, como algo para o que nós devamos também dirigir o nosso amor. Aquilo que Deus ama deve ser amado por toda a sua criatura, porque Deus não ama besteiras, Deus não ama bobagens. Tudo que Deus ama faz sentido, precisa ser amado. De um outro lado, a Bíblia vem e diz que Deus odeia o mundo. E lá em 1 de João, no capítulo 2, no verso 5, diz: filhinhos, não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, odeia o mundo. Aí você começa a ficar em crise. Meu Deus, Deus ama o mundo, Deus odeia o mundo, eu tenho que amar o mundo. E uma frase nossa evangélica, bem pietista, é aquela: tem que ter paixão pelas almas, né? Se bem que aí é só pelas almas, a maioria das pessoas não tem pelo homem todo. Mas de um outro lado a Bíblia diz que a gente tem que odiar o mundo. Mas como? E mais ainda, a palavra de Deus vem e diz que nós precisamos viver no mundo. O próprio Senhor Jesus disse: Pai, eu peço que tu não os tires do mundo. Então é para viver no mundo. Mas de um outro lado, a Bíblia diz que é para sair do mundo. Porque se a gente ficar no mundo, acaba se mundanizando. Então, são aparentes paradoxos. Como é que a gente pode conciliar isso? Será que Deus está dizendo besteira? Será que a Escritura está laborando em erros? É óbvio que não. Então, de fato, parece que nós estamos diante de conceitos diferentes da palavra mundo, mas que para nós quase sempre são lidos numa única perspectiva. Aparece a palavra mundo, ela já ganhou uma conotação, uma característica, uma perspectiva, um conteúdo teológico para a maioria de nós que não temos o cuidado de perguntar, nesse contexto, a que tipo, a que faceta, a que perspectiva do mundo a Escritura está se referindo. Então vejam, se não entendemos em que contextos é que a Bíblia fala do mundo, nós ficamos confusos. E a nossa vivência do reino de Deus perde a força. Seja porque nós nos alienamos do mundo, ou seja porque nós nos confundimos com ele. Então, se a gente não discernir bem o que é o mundo, nós ficamos nessa encruzilhada. De um lado, nós corremos o risco de nos evadirmos, de fugirmos do mundo,
de nos alienarmos. Ou, de um outro lado, corremos o risco de nos misturarmos, de nos confundirmos, de nos vazarmos, de tal maneira que não tenhamos qualquer qualidade distintiva do mundo. Textos como esses que nós também sabemos de cor, do Sermão do Monte, quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, mostram que de um lado temos que estar presentes no, mas de um outro lado temos que ser diferentes de. Então, como conciliar isto? Como entender bem isso? Porque se não entendermos isso, nosso testemunho no reino, o poder da vivência do reino de Deus, perde o impacto, perde a força. Ou porque vamos nos alienar, fugir, virar monges urbanos ou rurais, construir os nossos próprios monastérios, afastarmos-nos da realidade concreta, da vivência secular, dos desafios do planeta, ou então vamos nos misturar e nos confundir de tal maneira que vamos perder o sabor, vamos ser não o sal da terra, mas aquele sal insípido que não salga nada. Ou vamos ser luz negra, ao invés de ser luz no monte. Luz negra de boate, sem iluminar coisa alguma na vida. Pois bem, gente, é em razão disso que hoje eu quero considerar com você um pouquinho algumas coisas relacionadas a esse termo mundo. E eu tenho certeza que algumas pessoas, assim, do alto do seu ufanismo evangélico, seriam até capazes de dizer: mas pastor Caio, não vamos perder tempo com isso, nós já estamos fartos de saber que o mundo é imundo. O mundo a gente não precisa nem definir, o mundo já está definido, o mundo jaz no maligno, não vamos perder tempo falando dessa lixeira cósmica. E me dá às vezes até vontade de consultar um filólogo para perguntar a ele se porventura a palavra hífen, mundo, não vem de hífen, mundo, no mundo. Nesse caso, teria sido um evangélico que inventou essa palavra. Porque para os evangélicos parece que estar no mundo é ser imundo. Está dentro do mundo. É óbvio que isso é brincadeira minha. Eu não vou fazer um papelão desse consultando um filólogo para saber a respeito. Mas a impressão que me dá é que nós, os evangélicos, inventamos a palavra imundo, dando a ideia de que ser imundo é estar no mundo, imundo. Não ir, mas in. Do jeito que nós nos referimos à ideia de mundo, até parece que nós mesmos, ou algum evangélico, tenha criado esse termo imundo, porque mundo para nós é sempre tudo o que não presta. Possivelmente não haja termo mais mal entendido por nós evangélicos do que o termo mundo. Isso me faz lembrar, inclusive, de que há um tempo atrás eu estava no meio da semana falando numa igreja e antes de eu pregar, o pastor disse que iria chamar um irmão para dar um testemunho. Então ele ficou em pé ali no púlpito e disse: agora, amados irmãos, eu quero convidar o irmão fulano de tal, que foi tirado do mundo e ele está aqui para dar um testemunho. Aí veio o irmão, não é? Chegou ali: irmãos, quando eu saí do mundo, e começou a falar, e eu disse: meu Deus, o que será, que planeta é que ele vive? Não é? E será que ele não sente mais esse cheiro de poluição que eu sinto? Nem o fedor dos esgotos na esquina, não vê mais mendigo com crosta na pele, nem menino barrigudo cheio de verme. Será que ele não vê mais nada disso? Ele não está mais no mundo. Que mundo será esse? Que dimensão será essa que eu não penetrei ainda? Para nós evangélicos, há muito dessa ideia de sair do mundo. Então, converter é sair do mundo. E, na maioria das vezes, as pessoas saem de algumas dimensões do mundo que nem deveriam sair. Alienam-se terrivelmente de tudo. O Novo Testamento apresenta 3 perspectivas para o termo mundo, sendo que apenas uma delas possui o significado em que a palavra mundo é mundana. O que eu estou dizendo é que há 3 perspectivas nas quais o Novo Testamento nos faz ver a ideia de mundo.
E apenas numa dessas perspectivas é que a ideia é ruim. Ou seja, o Novo Testamento nos ensina a olhar para o mundo mais na perspectiva positiva do que olhar para o mundo na perspectiva negativa. No entanto, nós, evangélicos, mundanizamos até as perspectivas boas do que o Novo Testamento diz que deve encerrar o conteúdo e a ideia de mundo. Então vamos ver, pensando um pouquinho hoje, a respeito do significado do termo mundo. Como é que ele aparece no contexto do Novo Testamento? Primeiramente, no Novo Testamento o mundo aparece como sinônimo de natureza, de cosmos, de criação que proclama a glória de Deus, que fala dos atributos invisíveis de Deus. Disso que vocês estão vendo aí, dessas flores, da música que o Raul Júnior cantou por último agora, que fala do sol, do canto rouco do galo, do passarinho que voa, do verde da mata, do banho gostoso de cachoeira, desse negócio todo. Isso é mundo. E quando o Novo Testamento fala disso, frequentemente usa mesmo o termo mundo. Lá no grego, cosmos, só que na nossa Bíblia está traduzido por mundo. E é assim traduzido, misturando-se a tradução com outras terminologias originais do grego, que significam outras coisas, mas que na nossa Bíblia aparece só como mundo, e a gente pensa que não presta. O mundo jaz no maligno, a gente pensa que a cachoeira lá de Foz do Iguaçu é a boca do inferno. Não é? Não é não. Tem inclusive um lugar maravilhoso na costa atlântica de Portugal, que se chama a Boca do Inferno. É um lugar lindo, não sei por que foram chamar aquilo ali de Boca do Inferno. E acho que um crente assim muito piedoso chega ali e diz: não vou tomar banho aqui, que é para não me contaminar com o mal. Mas então, o Novo Testamento refere-se a mundo no que diz respeito a chamar esse termo de natureza, de cosmos, de criação, que proclama a glória de Deus, que fala dos atributos invisíveis de Deus, como Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, quando diz que a natureza, que o universo, que o cosmos, proclama esses atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade. Ou como o Salmo 19 nos diz que o cosmos, o universo, o que está acima de nós e o que compõe a natureza imediata com a qual nós convivemos, proclamam a glória de Deus todos os dias, a bondade divina, e nos falam que por trás da criação há um Criador, porque a criação é cheia de sentido, é cheia de beleza. Ou ainda, quando a gente, por exemplo, abre a Bíblia num salmo como o 29, aonde se manda tributar ao Senhor glória, força, a glória é devida ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, logo em seguida se descreve uma tempestade. A voz do Senhor se faz ouvir sobre as muitas águas, e mais ainda o Senhor quebra os cedros do Líbano através dos raios e da força dos ventos. Ele despedaça os cedros, faz saltar os bezerros e faz com que os montes estremeçam diante do trovejar dos trovões, faz com que as corças venham a parir seus filhotes lá no antro das cavernas, faz com que os bosques sejam lavados pela chuva e virem do avesso e fiquem belezas, belos de verdor, enfim. E no final, o texto falando dessa tempestade diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, e diz mais ainda: no seu templo tudo diz glória. Quem escreveu esse salmo foi Davi, num tempo em que Israel não tinha templo. Ele está realmente se referindo a esse templo cósmico, aonde a tempestade acontece, aonde o raio corta uma árvore e lasca de cima a baixo, onde o trovejar forte faz a corça parir, aonde, enfim, a natureza toda se reverdece com o molhar da chuva. Esse templo de Deus, esse acontecimento cósmico é uma liturgia, um culto, aonde tudo diz glória a Deus. Da corçazinha cria que nasceu e que traz o seu primeiro berro de vida,
até o trovejar, tudo está fazendo parte da liturgia de Deus. E assim há dezenas de textos bíblicos que atribuem à natureza, ao cosmos como um todo, um papel maravilhoso, litúrgico, santo, de glorificação do nome de Deus, de testemunho do caráter de Deus, da divindade, do poder de Deus e da sua própria santidade, como diz Paulo no capítulo 1 de Romanos. Então esse é o primeiro conceito que aparece aí. Agora preste atenção, querido, porque no nosso meio evangélico nós não temos um Deus criador, nós temos só um Deus redentor. Então nós somos muito templistas, redentoristas e existencialistas. A maioria da nossa relação com Deus pensa apenas no sangue de Jesus, pensa apenas na paz no nosso coração, no perdão dos nossos pecados e pensa na nossa relação com Deus dentro de um templo. Porque, notem o seguinte, não dá inclusive status a gente começar a falar da natureza. Se eu estivesse agora falando aqui em possessão demoníaca, talvez alguns de vocês estivessem até vibrando assim na cadeira, saltitando, possessão demoníaca e tal. Mas como eu estou falando de natureza, parece uma bobagem, coisa ridícula. Alguém até lá assistindo o Vindsat na ponta do sistema, sei lá onde aí, em algum grupo, deve ter dito, puxa, pastor Caio, por que você deixou o Raul Júnior ficar cantando sobre canto de galo? Nós temos mais a que falar sobre a cruz, o sangue de Jesus. É verdade, mas o canto do galo tem a ver com a criação de Deus. Tem a ver com a preservação de coisas que Deus fez. Nós evangélicos não temos um Criador, nós não adoramos o Criador, o nosso culto não é um culto que contempla a glória de Deus no universo, e quando alguém fala sobre isso parece estar falando besteira. Até pela reação das pessoas, que acham que é uma tolice que se está falando. Então, a nossa trindade é uma trindade amorfa, não é uma trindade bem divididinha. Nós temos a ponta crescida da trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem o Criador, que é uma pontinha pequenininha, e dependendo do grupo, o Espírito Santo vai embora com uma ponta enorme, ou dependendo do grupo, é uma pontinha também pequenininha. Mas é uma trindade toda troncha, porque não tem harmonia. Nós não adoramos com harmonia o Deus Trino, que é o Pai, o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem as coisas foram criadas e que é o nosso Redentor, e o Espírito Santo, que é o mantenedor de toda essa energia cósmica que faz os átomos manterem-se coesos, e que é pessoa e que é o nosso regenerador que habita em nós, nos estimula a viver com esperança na vida. Mas não há isso no nosso meio, né? Parece até que Pedro fala besteira lá na primeira epístola dele, quando ele diz que precisamos encomendar as nossas almas ao Criador. Enfim, não há no nosso culto contemplação do Criador. Temos que ser honestos para admitir isso. Justamente porque nos falta a percepção dessa dignidade da natureza, da beleza do cosmos, como sendo um elemento de testemunho de Deus. A começar do fato que quando nós oramos, nós fechamos os olhos, ainda que estejamos nos Alpes suíços. É sim. Orar de olho fechado só faz sentido aqui, num negócio assim, esquisito. Mas você está nos Alpes suíços, amados irmãos, vamos buscar ao Senhor, curve a cabeça, feche seus olhos. Não faz sentido, não é? Não faz sentido. Eu até na brincadeira digo que se Pedro, Tiago e João fossem evangélicos, a transfiguração tinha acontecido, eles não tinham visto. Porque oravam de olho fechado. Então às vezes o cenário está maravilhoso em volta, estimulando a gente à adoração, mas nós não vemos. Todo mundo para dentro. Ninguém consegue ver a luz do sol e adorar a Deus por isto. Agora, em segundo lugar, o Novo Testamento também nos fala do mundo como sociedade humana, realidade produzida pelo divino mandamento social. Quando o livro de Gênesis nos diz que Deus afirmou: sede fecundos, enchei a terra, crescei e multiplicai-vos, aí se está afirmando um mandamento social da produção da sociedade humana.
com toda essa multiplicidade de caras, de rostos, de fisionomias, de culturas, de etnias, de nacionalidades, de línguas, de tudo isso que compõe a nossa riqueza social, que compõe a humanidade, com toda a sua variedade, com toda a sua diversidade, com toda a sua multiplicidade, com toda a sua criatividade. Deus estava dizendo: multipliquem-se, encham a terra e vivam, a partir dessa célula máter, a construção da sociedade humana. Isso é mundo também. O Novo Testamento e o Velho Testamento, frequentemente, quando se referem à sociedade humana, usam expressões relacionadas com a ideia do mundo. Ou seja, gente, a sociedade não é uma invenção dos sociólogos ateus. O social é mandamento de Deus, porque Deus amou a essa multiplicidade humana. E há um sonho divino quando ele diz aqui: sejam fecundos e encham a terra, habitem os continentes, desenvolvam culturas, produzam, organizem-se socialmente, façam e sejam um mundo. Então, quando a Bíblia fala de mundo, é preciso saber se ela está falando também nessa perspectiva da sociedade humana, o que significa uma fala extremamente positiva sobre o conteúdo do mundo. Quando João 3,16 afirma que Deus amou o mundo, ele está dizendo que Deus amou a sociedade humana. Amou crianças, amou velhos, amou moços, amou adultos, amou pretos, amou brancos, amou gente de caráter ilibado, amou gente destroçada, amou pessoas que são um referencial de bondade social e amou aqueles que estão à margem das convenções. Amou o mundo, apesar do mundo, apesar de todas as ambiguidades do planeta, mas ele amou a civilização humana de tal maneira que deu seu Filho. Quando o Apocalipse, no capítulo 5, versos 8 e 9, nos dizem que Jesus, o Cordeiro, derramou o seu sangue para comprar gente de toda tribo, povo, língua e nação, a fim de que fossem constituídos para o nosso Deus reino e sacerdócio para sempre, se está dizendo que a redenção e que o amor de Deus se voltaram decisivamente para a sociedade humana como um todo, para a civilização. Porque é isso que significa língua, é cultura, produção cultural de um povo, de uma gente, etnias, nacionalidades, não é? Geografias políticas específicas. Pessoas dos lugares mais diferentes do planeta foram amados e desejados por Deus, o Redentor, querendo trazê-los para si mesmo em profundidade. Deus ama a sociedade humana. Deus ama essa diversidade humana. Deus ama crianças brincando na praça. Vocês nunca leram no livro de Jeremias como Deus diz que um dos sinais da bondade divina na sociedade é que as praças ficam outra vez cheias de criança e ouve-se o suspiro apaixonado da noiva e o canto alegre do noivo. Ou seja, isso é de uma beleza enorme, mostrando como Deus é um Deus que participa desses sonhos humanos, da construção da cultura humana, e não tem absolutamente nada contra as pessoas rirem com alegria pela vida. Enfim, a palavra de Deus me estimula a olhar para o mundo também nessa perspectiva da sociedade humana. E em terceiro lugar, a palavra de Deus também considera mundo os sistemas aos quais Deus odeia. Então, quando a Bíblia fala de mundo, é preciso saber, primeiro, se ela está falando da natureza. Segundo, se ela está falando da sociedade humana, porque nessas duas perspectivas iniciais, o trato que a Bíblia dá à ideia de mundo é super positivo. Ou, em terceiro lugar, se ela está falando do mundo como sistema que Deus odeia. Aí, nesse caso, a nossa relação com o mundo tem que ser uma relação diferente. O mundo é visto no Novo Testamento também como os sistemas de injustiça, de sedução, de tentação, de perversão, de corrupção, da iniquidade, da maldade. E a esse mundo, eu e você temos que odiar. A esse, somente a esse, gente. O mundo dessas estruturas malignas, dessa maquiavelice, tem que ser odiado, porque se alguém amar este mundo,
o amor do Pai não está nele. Agora, por outro lado, se alguém não amar o mundo como natureza, o amor do Pai também não está nele. Se alguém não amar o mundo como sociedade humana, também o amor do Pai não está nele. E se alguém amar o mundo maligno da injustiça, dos sistemas de iniquidade, de corrupção, de maldade, o amor do Pai não está nele. Então notem, há duas perspectivas do mundo que se você não as amar, o amor do Pai não está em você. E há uma perspectiva do mundo para a qual se você se volta com amor, o amor do Pai não está em você. Então tome cuidado com esse negócio de dizer que não pode amar o mundo. Há uma perspectiva do mundo a qual você não pode amar. E há outras duas que se você não as amar, você está negando a sua relação com Deus, a sua relação com o Pai. Então, muitas vezes, nós conseguimos fazer sociedades malignas, lutar pelo poder dentro da nossa denominação, ter meias conversas, meias palavras, e achamos que não há nada de mais nisso. Mas justamente mundanismo é isso. Mundanamente. Às vezes nós somos santos demais para ir à praia, somos santos demais para tirar férias, somos santos demais para tomar um copo de vinho, achamos que aquilo que Jesus transformou de água em alguma coisa lá em Caná da Galileia não foi vinho, foi suquita. Para a maioria dos evangélicos é assim. Somos santos demais para participar de uma festa folclórica, para participar da associação de moradores do bairro, para fazer parte de um sindicato de classe. Somos santos demais para ter amizade com aqueles que não são cristãos. Mas enquanto isso, fazemos cabala depois das orações para vermos nos bastidores quem é que a gente vai eleger para presbítero, para diácono, para o pastor da igreja ou para presidente da denominação. Isso é que é mundanismo, é dizer, ó Deus, orienta-nos agora, que o teu Espírito venha e nos conduza à tua vontade. Amém. Aí sai dali, vai para os bastidores, para uma cabala feia. Isso é mundanismo. Ou mais ainda, nós participamos de rodas caluniadoras, apesar de estarmos com aquela mão de apóstolo e na ceia do Senhor, não é? Mas descendo a língua maligna nos irmãos. Nós mentimos demais para a glória de Deus. O indivíduo tinha uma dor de cabeça, a gente diz que ele estava com um tumor no cérebro e Deus curou. E não foi o Doril que ele tomou. E, enfim, há muita mentira para a glória de Deus também. E outras vezes usamos Deus para a nossa própria glória. Isso é mundanismo. Eu até tenho muito medo de gente que toda hora diz, ó, isso é para a glória de Deus. Lá no fundo, ele está num conflito tremendo porque ele gostaria que fosse para a glória dele. Porque quem sabe que é para a glória de Deus nem está muito preocupado com isso. A coisa vaza, todo mundo vê que é para a glória de Deus. Mas Deus é muito usado, mundanamente usado por nós. Coisas que nós não consideramos mundanas, mas que para Deus, às vezes, são as verdadeiras coisas nojentas. Gente, isso é muito sério. Para alguns de vocês pode estar parecendo assim, duríssimo. Eu assumo as consequências do que estou dizendo. Muitas das coisas que a igreja considera mundanismo não são mundanismo. E muitas daquelas coisas com as quais nós convivemos tranquilamente são as coisas nojentas. Tem muita gente aí dizendo, o mundo entrou na igreja só porque a moçada está batendo bateria. Ou tocando um baixo gostoso, um rock pauleira animado, como o que eu ouvi em Ribeirão Preto esses dias. Isso é o mundo entrando na igreja. Nada. Mundo entrando na igreja é o que você está pensando enquanto a moçada está tocando rock pauleira. Mundo entrando na igreja é a sua relação maligna nos bastidores lá atrás, apesar de você estar como eu, de paletó e gravata, com cara de santarrão evangélico. Há uma inversão terrível de conceito e de noção do que seja mundanismo no nosso meio. Isso tem que ser confrontado. Em nome de Jesus. Nós somos às vezes muito santos para conversar com as Madalenas das nossas ruas. Somos às vezes muito santos para conversar e fazer amizade com os Zaqueus das nossas prefeituras. Mas, enquanto isso, nós somos sonegadores, discretos e piedosos dos nossos impostos.
Enfim, há muito mundanismo em nosso meio, ainda que você diga que está economizando esse imposto para aumentar seu dízimo. Há muito mundanismo entre nós. Agora, preste atenção, por favor. Como é que Deus se relaciona com o mundo? Como é que ele estabelece relação com essas três perspectivas diferentes de mundo? Primeiramente, com o mundo natureza, ele se relaciona como criador. Ele se relaciona com o quebrar das ondas aí nas praias dos mares, com o gorjeio dos pássaros, com o murmurejo das águas nos bosques, com toda a festividade dos passarinhos que desde os seus ninhos celebram a vida. Ele se relaciona com toda essa criação como um criador generoso, cheio de bondade, que cuida dela todos os dias. A criação é boa, gente. Aproveita-se dela mais do que dela se desperdiça. Não é só porque de vez em quando aparece um passarinho morto que a gente diz a criação é toda má. Não. Ela foi vazada por perspectivas do meu, do seu pecado, que se tornaram conjunturais. Mas ela continua ainda a ser muito mais boa do que má. Não é só porque você dando bobeira na selva, um leão come você, que a natureza é má. Você come natureza todo dia. A natureza é muito mais boa do que má. Há muito mais glória de Deus na natureza do que ameaça. A Bíblia repete várias vezes, toda a terra está cheia da tua glória. Porque há beleza no que Deus criou, no que Deus fez. Então, segundo o Salmo 104, no versículo 30, Deus se relaciona todos os dias como Criador com a sua criação, com a sua natureza. É um salmo lindo que nos fala de toda a criação, não é? Do céu, das águas, das nuvens, do vento, dos fundamentos da terra, das montanhas, do trovão, dos dilúvios, das fontes que rebentam nos vales, dos animais do campo, das aves do céu, das ramagens, de montes que são regados por cascatas maravilhosas, por plantas que desabrocham flores e frutos para a alegria do homem, da videira que se deixa transformar em vinho, do pé de oliva que se deixa transformar em azeite, que dá gosto às nossas comidas e na antiguidade fazia o rosto do homem se tornar cheio de brilho e de perfume, das árvores, dos cedros dos Líbanos, de tudo quanto Deus faz na criação, da lua para marcar o tempo, do sol que percorre um caminho exato todos os dias iluminando a vida humana. Enfim, depois de falar de tudo isso, o verso 30 do Salmo 104 diz: envias o teu Espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Que coisa linda. Diz aqui duas coisas. Uma é que a criação se renova todo dia, e que é obra do Espírito Santo isso. É o seu Espírito. Outra vez, prestem atenção, evangélicos. O Espírito Santo não é patrimônio do nosso existencialismo. O Espírito Santo tem a ver com pintinho, com pombinho, com tudo na vida. Está solto e livre por aí, renovando a criação. Todo dia, Deus envia o seu Espírito e a criação se renova. Há um Pentecoste vegetal e biológico na natureza. Sempre o Espírito se derrama e a vida recomeça. Um Pentecoste vegetal, gasoso, mineral no universo, sempre que a mecânica natural se renova com a vida, com a chuva, com a primavera, com a ressaca do mar, com a pororoca, com a troma d'água, com o quebrar dos ovos dos passarinhos. Isso é renovação, é Pentecoste de Deus, é vida, é derramar do Espírito Santo. Nós começamos um Pentecoste há 4 dias atrás, não foi? Começou a primavera? Veio o flamboyant, muita coisa bonita, cores maravilhosas. Isso é obra do Espírito Santo, obra de Deus na criação, do Criador. E você então não precisa ficar vendo obra do Espírito Santo só naquela salinha estreita, escura, onde tem uma profetisa falando em língua e interpretando. Também lá. Agora, se você quiser ver toda hora, passe embaixo das jaqueiras. Tem cada obra de Deus, do Espírito Santo desse tamanho, gostosa que só.
Imensas, maravilhosas. Isso é obra de Deus. Todo dia, milagres divinos, toda hora. E a gente não sabe. Tem eu, enquanto cristãos aí dizendo, eu nunca vi um milagre, pastor Caio. Digo, então, meu filho, você está cego, surdo, mudo e bobo. Não é possível. Porque essa vida é um milagre, está cheio de milagre todo dia, toda hora. Só eu ter a capacidade de dizer essa besteira, que eu nunca vi um milagre, isso já implica num milagre tão grande de pensamento dentro do cérebro, que isso já é um absurdo, dizer que nunca vi um milagre. Isso é um milagre, por mais que você não saiba que é um milagre, seu amado irmão Boboca. Em segundo lugar, Deus se relaciona com o mundo, não só como Criador, olhando para o mundo como natureza, ele se relaciona com a sociedade humana na perspectiva da redenção. Então, com a criação, ele é o Criador. Com a sociedade, ele é o Redentor. E é isso que João 3,16 diz, que Deus ama os seres humanos, ama o ajuntamento social, ama as culturas humanas, apesar de suas expressões de pecado e de queda. Deus ama o mundo. E Jesus continua chorando sobre toda a cidade deste mundo, dizendo que deseja juntar redentoramente os seres humanos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deseja redimir as sociedades e deseja convocar toda a produção humana, desde o indivíduo e do coração até aquilo que o ser humano cria em volta dele mesmo, para que todas essas coisas venham em convergência, ser vazadas pelo senhorio de Cristo e pela redenção. E em terceiro lugar, Deus se relaciona com o mundo enquanto sistema, como juiz que julga. Então vamos repetir, gente. Com o mundo como natureza, Deus se relaciona como o quê? Como Criador. Vamos repetir bem alto? Com o mundo como natureza, Deus se relaciona como Criador. Com o mundo como sociedade humana, Deus se relaciona como Redentor. E com o mundo enquanto sistema de iniquidade, Deus se relaciona com ele como juiz que julga, que fala de justiça, que fala de juízo, que envia profetas, que confronta as estruturas, que clamam pela verdade e pela justiça das relações humanas. Agora, acrescentando um pontinho aqui à minha aula, eu quero perguntar, como é que nós devemos nos relacionar com o mundo em cada uma dessas perspectivas? Preste atenção, porque há pouco nós vimos como é que Deus se relaciona com isso. Eu agora estou perguntando como é que você deve se relacionar com essas três perspectivas de mundo. Em primeiro lugar, com o mundo enquanto natureza, nós devemos nos relacionar da seguinte forma: celebrando a Deus no universo, pela criação. E também com profundos cuidados ecológicos. Se você quiser hoje ser alguém que está do lado da causa de Deus em relação ao universo, faça essas duas coisas. Primeiro, celebre a Deus pela criação. Quando você for lá para o seu culto, na sua igreja, não vá como uma avestruz. Vá pensando que você está adorando o Senhor do cosmos. Que Deus não é Dagon, que está preso àquele templozinho ali da primeira igreja presbiteriana, não sei da onde, da segunda batista, da 14ª Assembleia de Deus. Não é nada disso. Deus é maior do que isso tudo junto não é nada perto de Deus. Vejam que lá na nova sociedade, de acordo com o Apocalipse, nem templo há. Nem templo há. Porque a adoração de Deus é cósmica. Então quando você se aproximar de Deus, aproxime-se com grandeza, com temor, com tremor, adorando o Senhor da beleza da sua santidade, integre as várias perspectivas da Trindade, dê um culto inteligente, bonito, apaixonado a Deus, com grandeza e com louvor. Amém? Vocês têm que dar um amenzinho mais gostoso? Amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, com o mundo, enquanto sociedade humana, nós precisamos nos relacionar com ela com amor, com participação comunitária e, sobretudo, com evangelização. E em terceiro lugar, com o mundo, enquanto sistema de iniquidade, nós precisamos nos relacionar com ele com resistência à corrupção
com conduta exemplar e com coragem profética. É assim que se deve viver, eu e você, no mundo. Diante da natureza, celebre a Deus, preserve a natureza, tenha atitude ecológica bonita. Com o mundo enquanto sociedade, participe comunitariamente, evangelize, ame a sociedade humana. E com o mundo enquanto sistema de iniquidade, ofereça resistência à corrupção. Tenha uma conduta exemplar e viva com uma atitude corajosa, profética, ainda que com bom senso e educadamente, sabendo aonde cada coisa pede o que da sua parte, mas tenha coragem de ser sal e de ser luz. Diante do que nós vimos, a nossa oração ao Deus Pai, Criador de tudo que existe, de tudo que é bom, é para que Ele nos ajude a viver no mundo. Criação, natureza e sociedade, alegres e tirando proveito da vida, afirmando o seu reino, sofrendo com o reino se necessário for. Mas que, por outro lado, Ele nos livre do mundo dos sistemas do pecado, da mentira, da injustiça, da inveja, da cobiça, da corrupção, da fome de poder, da calúnia, que estão presentes dentro da igreja e fora da igreja. Que o Senhor nos dê graça para combatermos o mundo que Ele odeia e para amarmos as dimensões do mundo que Ele ama. Amém. Bom, vamos às nossas perguntas desta noite. De Guarapuava, um irmão pergunta ainda a respeito da aula passada, pastor Caio. Ele gostaria de que o senhor explicasse melhor os versículos 6 e os versículos 20 do capítulo 5 de Mateus. Que o senhor desse uma aplicação para esses versículos. Bom, no capítulo 5, verso 6 de Mateus, é o texto no qual Jesus diz que são felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles vão ser fartos, vão ser empanturrados de justiça, vão ver justiça saindo pelo gargalo quando o reino de Deus se consumar na terra. Enquanto não se consuma, o que se espera dele é que tenham essa sede e essa luta pela justiça. O verso 20 do mesmo capítulo diz que a nossa justiça deve exceder a dos escribas, a dos fariseus, que tinham uma justiça muito meticulosa, mas que não era uma justiça justa. A gente tem que entender Mateus 5:20 à luz de Mateus 23:23, onde Jesus diz aos escribas e aos fariseus que eles guardavam muita justiça, mas guardavam mais a justiça do legalismo do que a justiça verdadeira. Eles guardavam e davam dízimo do endro, do cominho e de todas as hortaliças, mas negligenciavam os principais preceitos da lei, que eram a justiça, a fé e a misericórdia. Então é nesse sentido que a nossa justiça tem que extrapolar a dos escribas e fariseus, que ficavam só no legalismo religioso. E nós temos que dar um passo além para aquelas coisas que são essenciais, que são amor, misericórdia, fé e uma vida justa. Agora, o que é essa justiça e o que significa ter fome e sede de justiça? Isso tem que ser entendido em duas perspectivas. A primeira é a justiça pessoal, a segunda é a justiça social. Do ponto de vista social, alguém que tem fome e sede de justiça é alguém que luta pelas causas que promovem a justiça na sociedade humana. Então, nesse sentido, há mais gente com fome e sede de justiça fora da igreja do que dentro da igreja. Quer dizer, nesse sentido, o Gandhi tem que nos dar aula de justiça, porque nós não temos sabido fazer justiça. Nesse sentido, o Martin Luther King foi o maior apóstolo dessa época, porque lutou pela justiça. Então, nesse sentido, o Desmond Tutu é um apóstolo de clamor pela justiça. Agora, uma outra perspectiva na qual se deve ter fome e sede de justiça, que é na perspectiva individual, que é a busca por uma vida pessoalmente reta, por uma vida pessoalmente santa. Justiça e santidade no Novo Testamento são termos que se equivalem frequentemente. Quando você lê santidade, entenda por isso também justiça. Quando lê justiça, entenda por esse termo também santidade. O nosso problema, sabem qual é? É que no nosso meio, a maioria das pessoas que lutam pela justiça social acabam achando que porque estão lutando pela justiça social, na perspectiva coletiva, elas têm como que uma espécie de anistia de Deus para que no mundo individual elas façam o que queiram.
Então é por isso que muita gente que está envolvida com teologia da libertação, clamor pelos pobres e tal, não dá o menor valor para a vida pura sexualmente, para outras coisas que são consideradas menores, que são consideradas ninharias, mas que do ponto de vista de Deus se equilibram e se equivalem. E aquele que luta e que busca uma santidade, uma justiça pessoal, deve estender a fronteira e o âmbito dessa sua justiça para uma perspectiva mais ampla. Então, ter fome e sede de justiça no Novo Testamento equivale à vivência do amor, da misericórdia, da fé, da justiça. E equivale viver isso nessas duas perspectivas, a individual e aquela coletiva. A busca individual de santidade e de retidão. A busca coletiva é o clamor e a ação, no sentido de que as relações se tornem o mais justas. Isso nunca vai se realizar completamente na presente ordem de coisas como o mundo é, mas temos que ser seres que clamam por isso, que pedem, que buscam e que lutam por isso, até que vai chegar aquele dia quando o Senhor Jesus se manifestar na sua glória e nós vamos ser fartos e empanturrados de justiça para sempre. Vai sair pelo gargalo. Pastor Caio, falando em justiça, parece que o nosso irmão Luiz Fernando, lá de Maringá, está se sentindo um pouco injustiçado em alguns aspectos. Ele diz assim: diante de um governo que taxa excessivamente os cidadãos e distribui muito mal a renda obtida através dessa taxação, é pecado sonegar impostos? E como é o nome do irmão? Luiz Fernando. Certo. Luiz Fernando, eu acho que muitos dos impostos que são aplicados no nosso governo são impostos, de um lado, mal aplicados, né, no resultado, na ponta do serviço que se presta, e de um outro lado, às vezes são exacerbados. E quase sempre exacerbados em cima daqueles que menos têm para pagar, não é? Há um grupo que tem muito e que normalmente sabe as maneiras de não pagar, ou que nem sempre se cobra deles e se taxa proporcionalmente ao ganho deles. Ainda assim, Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 18, que o imposto deve ser pago. Você lembra do texto de que o apóstolo Pedro ia chegando na casa dele em Cafarnaum, e quando os cobradores de impostos estavam por ali fazendo a limpa no pessoal, e Pedro vinha passando, e eles disseram: vosso mestre paga ou não paga o imposto? Aí o Pedro disse: paga. Um seguro e resoluto, né? Eu não sei se ele já tinha visto Jesus pagar imposto antes, ou se ele tinha resolvido pagar por Jesus, se Jesus dissesse que não ia pagar. Não sei o que ele disse. Vosso mestre paga? Paga. Mas de qualquer maneira ele entrou em casa e foi fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, o que o senhor acha? Esse imposto aí a gente paga ou a gente não paga? Quem estava cobrando o imposto era Roma. E Roma era um governo absolutamente brutal. O governo Sarney, perto do governo de Roma, era um governo do anjo Gabriel no inferno. Isso é um negócio bom. Roma era brutal, não é? Em alguns sentidos. E ainda mais que aqueles que eram os mediadores dessa cobrança quase sempre eram judeus colaboracionistas vendidos ao sistema, extremamente corruptos, que além de meterem a mão forte, porque a mão de Roma era pesada, grande, não era nem um leão, era um dragão assim, comendo, esses atravessadores ainda passavam a mão num bocado de coisa, né, como se fosse solar. Aqui também. Mas lá a coisa estava assim, absolutamente mais fácil, não tinha nem computador para controlar isso. E Jesus então respondeu a Pedro que se devia pagar. Mandou a Pedro pegar aquele caniço e ir lá no Mar da Galileia, ele jogou o caniço, pegou um peixe e disse: abre o peixe, tu vais achar o imposto. Quando ele abriu, havia um estáter, que equivale a 4 dracmas, e Jesus então disse que com aquele estáter se pagasse o imposto de Pedro e dele. E disse mais o seguinte: para que não os escandalizemos, vai lá tu e paga. Ainda que Jesus, sendo da descendência de Davi, e havia uma lei em Israel desde o tempo de Saul que diz que se alguém matasse o Golias, lembram dessa lei? A sua descendência para sempre estaria isenta de impostos em Israel, e Jesus era dessa descendência. Ainda que
ele soubesse que, como Messias, estava acima dessa conjuntura, mesmo assim, para que ele não produzisse um escândalo e uma vergonha, ele pagou, mas pagou e denunciou. Pagou dizendo: é indigno, não devíamos pagar. Então o que eu acho que a gente deve fazer é pagar. Ao invés de sonegar, o que se deve é pagar e fazer jejum lá na porta do Palácio do Planalto. E essa semana, inclusive, eu estava pensando nisso. Se vocês quiserem um companheiro para greve de algumas coisas lá no Planalto para contestar, podem contar comigo. Eu estou disposto a ir com vocês. Junto a gente faz aquele auê em nome de Jesus, sempre que nos sentimos injustiçados. Mas é do tipo, paga e vai para lá e arma a tenda e diz: só saio daqui quando conversar de alguma maneira sobre justiça em relação a essa segmentação da vida. A solução de não pagar e ficar calado é uma solução feia. A questão é pagar e contestar. Temos várias perguntas, pastor Caio, e tem um aqui bem objetivo. Eu acho que a gente teria que talvez andar um pouco. De Natal, o irmão Carlos, que sempre está conosco aqui nos visitando, diz: a igreja está no mundo para transformá-lo, ou ele não é passível de mudança? Ou seja, a igreja ele é intransformável. É intransformável. Bom, Jesus disse: vós sois o quê? O sal da terra. E quando ele falou do sal, ele estava falando das características do sal, que dá sabor, que preserva, que gera sede, e de acordo com John Stott, faz arder. Então, pelo menos nessas 4 perspectivas, você pensa no sal. Jesus, quando ele falou do sal, ele não estava falando vós sois a pedra, o camelo, o dromedário. Ele estava falando de algo que tinha características e qualificações específicas, de modo que ele queria que a gente pensasse nas qualificações do sal para pensarmos na nossa própria missão na vida. Então o sal serve para preservar, e na antiguidade muito mais, não havia freezer. Dá gosto. Quem come um sal, a picanha que eu comi sábado me fez beber água o resto da tarde. Sede. E arde, se passa numa ferida, não é? Então, pelo menos essas 4 características. A igreja está neste mundo para dar sabor à vida, está neste mundo para preservar as estruturas, a vida da corrupção, está neste mundo para abrir a sede de Deus nos homens, está neste mundo para ser um elemento de ardência profética nas feridas do pecado. Então é para isso que estamos aqui. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. De Maringá, a irmã Beatriz diz: como nós devemos nos relacionar com o mundo em termos sociais? Por exemplo, ir a um show, um jantar dançante, uma boate. Como é que a gente deve se relacionar com essas expressões da cultura e da sociedade? Bom, eu acho que há expressões e há expressões da cultura e da sociedade. Por exemplo, você ir a um espetáculo de música, a um balé, a tantas outras coisas da produção cultural, artística, um teatro, é uma coisa absolutamente lícita. E é verdade que possivelmente em alguma peça de teatro que você vai ver, você vai ouvir alguma coisa que você não gostaria de ouvir. Mas a gente ouve uma série de outras coisas que não gostaria de ouvir até no púlpito da igreja, que às vezes não são palavrões, mas são inverdades. E nós temos é que ser adultos e maduros para saber exatamente estar nos lugares em que precisamos estar, joirando todas as coisas, retendo o que é bom, fazendo a mente crescer e vivendo uma vida santa. Eu, por exemplo, não tenho medo de ir para nenhum desses lugares, porque eu sei em quem tenho crido e sei que a minha relação com Jesus Cristo não é daquele tipo descartável, tipo, sobretudo em inverno americano, que a gente entra, vê um mordomo, pega na porta, a gente deixa lá. Aí na porta sai e veste de novo, não é? Às vezes eu encontro alguns irmãos que dizem: mas pastor Caio, se Jesus voltar e eu estiver gritando gol pro Flamengo no Maracanã, eu vou ou eu fico? Eu digo: você vai assim, gol, subir, né? Você não pede licença para Jesus para gritar gol do Flamengo. Eu, por exemplo, só não vou mais ao Maracanã porque não dá, não é? Mas sempre que tem um joguinho bom numa quarta-feira à noite, você encontra a mim e o Davi lá, como botafoguenses sofridos, torcendo pro Paulinho Criciúma chutar tudo que é bola fora. Então, são dimensões que você pode usufruir com temor e tremor. Agora, e diante de Deus, com alegria.
E agora você tem que ter bom senso para saber exatamente aonde convém, onde não convém. As coisas são listas, nem sempre elas convêm. Eu não iria para uma boate com a minha família de modo algum, porque todas as coisas me são listas, mas nem todas me edificam. Agora, há algumas peças de teatro que não falam o nome de Deus uma vez, mas que me edificam humanamente, culturalmente, filosoficamente, me fazem bem, são acervos para a minha própria vida daí em diante. Então você tem que ter a maturidade e bom senso. Como diz aqui a palavra de Deus em Hebreus, num texto que eu quero ler, terminando, porque o Tiziano está aqui olhando o relógio numa aflição tremenda com o tempo, que diz o seguinte, em Hebreus, no capítulo 5, não é? A esse respeito, verso 11, temos muitas coisas que vos dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir, ou seja, coisas que a gente já devia saber há muito tempo, a gente não sabe, porque foi ficando abobalhado na fé, sem crescer. Pois com efeito, quando devias já ser mestres, atendendo ao tempo discorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pelo exercício, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então nós não somos pessoas que têm que ter a mente exercitada para discernir só o bem, discernir o mal. E olhar e dizer, não, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Porque se a gente for para um lugar e achar que tudo é bom, você não pode ir mais nem para a igreja. E ainda uma pergunta, pastor Caio, de Guarapuava, uma irmã que não se identificou, ela diz, há alguns pastores evangélicos que defendem a tese que o mundo a que se refere João 3,16 diz respeito só aos que creem. O senhor conhece tal tese? Qual a origem dela? O senhor acha que esta tese é válida? Eu conheço essa tese, é de um grupo de discípulos de Calvino, muito mais calvinista do que Calvino jamais sonhou em ser, não é? Calvino, perto desse pessoal, era arminianista. Então a tese é de que Deus jamais amou o mundo. Deus não amaria o mundo, Deus só amou aqueles que eram os eleitos desde antes da fundação do mundo, que Deus amou. Acontece que a palavra de Deus, quando afirma que Deus amou o mundo enquanto o mundo real. Não amou os eleitos desde antes da fundação do mundo, porque esses eleitos, antes da fundação do mundo, só passaram a ter vida de eleitos, porque tendo sido amados enquanto esbagaçados na história, reagiram ao amor redentor de Deus. Então Deus os amou na história, no mundo, não na eternidade. Na eternidade também, mas o texto diz que foi o mundo, história, civilização. Apesar deles eram como eram. De qualquer forma, ainda que Deus tivesse amado só os eleitos, isso não nos livra do fato de que Deus tem a capacidade de amar o homem, apesar do homem, enquanto homem, antes mesmo de ser redimido. Então o texto de João 3,16, por mais que as pessoas tornem o grupo dos amados um grupo exclusivo, eles foram amados antes de serem redimidos na história, antes de reagirem e de mudarem de vida. Deus já os amava enquanto eles eram pecadores, como diz Paulo, que Cristo teve a coragem de morrer não pelos amigos, mas pelos ofensores, pelos pecadores, porque pelos amigos podia ser que alguém muito generoso tivesse coragem de morrer, mas pelos pecadores só alguém com um amor absolutamente apaixonado. Tão apaixonado que os gregos achavam loucura e os judeus diziam escândalo. Não dá nem para entender um amor assim. E os hipercalvinistas também parecem continuar a achar loucura que Deus ame assim. Então deram uma explicaçãozinha para o amor de Deus ficar menos louco. Talvez a nossa última pergunta de hoje à noite, pastor Caio, de Natal, a nossa irmã Marta pergunta, eu gostaria de entender a relação da aula de hoje que falou sobre o mundo e a tentação de Jesus no monte, quando o diabo diz, tudo isso te darei. A que se refere essa coisa? A poder. Hoje à tarde, interessante, eu estava pensando a esse respeito, sobre esse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
Aquilo a que o diabo estava oferecendo a Jesus não era a terra, nem era a natureza. O salmista diz, no Salmo 24, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não é isso mesmo? Agora, há algo do mundo que jaz no maligno. O que é? São esses sistemas de maldade, iniquidade, é o poder, a dominação. Então os poderes deste mundo, como diz o Apocalipse, um dia vão todos se submeter ao nosso Deus. Porque hoje são principados, são potestades que estão manipulando as estruturas de poder do planeta, como diz Paulo em Efésios 6. Então, a oferta do diabo era uma oferta para que os poderes do mundo se tornassem de Cristo sem ser através da vitória do Cordeiro e da cruz. Lembram-se que lá em Apocalipse 5 se diz que Jesus é digno de tomar o livro da história nas mãos, porque ele foi o Cordeiro que derramou o seu sangue, optou pela cruz, optou por vencer enquanto fraco, optou por ser rei humilde, optou por vencer sem ser pela via do poder convencional, malignamente administrado no planeta. Optou por ser o rei que venceu, por ser cordeiro que se deu em amor pela vida e vida humana. Então, a oferta, a tentação de tudo isso eu te darei, com a oferta de um poder, ou seja, de se ter ascensão sobre a história sem ser pela via da dor, sem ser pela via da cruz, sem ser pela via do antipoder, convencionalmente falando. Acho que ainda temos um tempinho, pastor Caio. Tem 3 perguntas aqui muito similares, que falam da questão da música do mundo que está entrando na igreja. Inclusive os ritmos afro-brasileiros aí. De Coronel Fabriciano, o irmão Valmir pergunta: quando é que eu posso dizer que a música do mundo entrou na igreja? Por exemplo, o que você acha do rock pauleira aí para Jesus, né? O Sidney de Natal faz uma pergunta muito semelhante. Ele acha que talvez essa batucada, essa coisa toda, esteja levando o pessoal a um oba-oba da igreja, e não a uma conversão legítima. E a irmã Lídia, também de Natal, gostaria de saber qual a atitude da nova música evangélica afro-brasileira, que tem causado tanta polêmica por aí. Bom, vocês vejam como essa questão é tão relativa, não é? Nós estamos aqui pensando se deve ou não tocar um atabaque para louvor a Jesus na igreja. Os irmãos lá de Angola e Moçambique não sabem fazer outra coisa a não ser bater atabaque em louvor ao Senhor Jesus. Isso porque, graças a Deus, o Evangelho chegou lá até eles não tão carregado daquela influência europeia e americana com a qual ele chegou aqui. E vocês pensam que órgão foi um negócio inventado no Brasil? Ou que quando a gente está tocando um órgão, nós estamos tocando algo legitimamente da nossa cultura? Eu não tenho nada contra o órgão, eu gosto muito, até me inspira bastante. Eu devo estar ficando com a cabeça um pouco para trás em algumas coisas, eu me sinto muito melhor com os negócios bem suaves. E pessoalmente eu gosto mais. Agora, eu fico indignado quando eu vejo aqueles que, por causa das suas preferências musicais e dos seus tabus, ficam julgando a moçada que consegue se sentir bem com esses ritmos mais novos, com coisas assim. Quando é que o mundo entra na igreja através da música? Entra na igreja através da música quando aquela cantora sacra, que está ali com aquela voz de não sei o que, de opereta, cantando um clássico, por dentro está podre de orgulho. Quando o coral togado da igreja se levanta para cantar um aleluia de Handel, mas está todo mundo podre de orgulho. Isso o mundo entrou na igreja. Não é? É assim. O mundo entrar na igreja, gente, não é quando uma moçada bate isso ou bate aquilo. O mundo entrar na igreja é quando entra no coração da gente. Agora, nós vamos já terminar. Agora, o que eu quero dizer a você é que precisa haver equilíbrio. Não é? Eu acho que não pode haver uma descaracterização litúrgica, todo mundo só aí, não coisa. Pessoalmente, em algumas das nossas cruzadas, quando eu vejo a moçada só naquele oba-oba, às vezes eu paro e dou duro. Porque sei que há muitas moçadas que estão ali só no oba-oba. A diferença, sabe qual é? É que a moçada hoje em dia tem liberdade para manifestar o oba-oba, às vezes de uma maneira mais exteriorizada. E antigamente a moçada fazia o seu oba-oba para dentro.
Mas o oba-oba teve por aí a vida inteira. O que tinha de presbítero que chegava com salmos e hinos, e na área evangélica cantava bonito, ia para a cama, não do motel, mas com a secretária dele, anos e anos e anos e anos e anos na igreja, ninguém achou que o mundo tinha entrado na igreja, estava lá plantado. Então é hora da gente usar a cabeça e lutar contra o pecado, não contra formas e exterioridades. E termos equilíbrio para termos uma liturgia sensata, onde haja espaço para tudo, onde haja gosto para todos os paladares. Bom, gente, terminou. Eu quero estimular vocês a ir ao Congresso da Vinde. Então, por favor, se inscrevam. O pessoal está deixando para se inscrever 5 minutos antes. Inscrevam-se logo. Pega a sua ficha e inscreva-se. Coordenador, estou desafiando você a pegar a ficha desse pessoal, mandar para a Vinde. Organize uma caravana. Se não der para ser uma caravana no ônibus, faça uma caravana num caravan. Mas apareçam lá. Em Brasília, por favor, vamos estar juntos para termos um encontro gostoso de 29 de outubro a 2 de novembro. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração rápida. Senhor Jesus, nós te amamos e te louvamos. Queremos ser santos, santificados pelo Espírito Santo, viver no mundo com a vida justa, amém, entendendo realmente o que é o pecado, lutando contra ele e não ficando com a paranoia dos fariseus, que só cuidavam do exterior e tinham dentro de si uma alma cheia de putrefação e de pecado. Pedimos em teu nome. Amém, Senhor. Deus os abençoe.